Olá, esse é o canal da Escola Mar e o tema do vídeo de hoje é o medo da exposição. E eu quero falar disso como um medo também muito relacionado à rejeição, né? É uma dor que às vezes parece que é real, assim, é como se o fato de eu me expor, de eu estar em evidência no social trouxesse uma agitação de quase que um risco de vida, sabe, às vezes. E eu percebo que muitas pessoas também vivenciam isso. E o que eu queria trazer é que era uma reflexão acerca desse tema, que a gente, mesmo sabendo racionalmente que dar uma opinião ou compartilhar uma criação nossa, se posicionar de forma mais evidente, assumir certas responsabilidades, em teoria, né, pela nossa lógica racional, não machucaria a gente. Mas por que a gente sente isso tão verdadeiramente, né, no corpo? São sensações físicas perceptíveis, ansiedade, e a gente tende a se retrair, a hesitar, a não fazer, a não se colocar, a não se mostrar, né? É um medo muito potente e que, se a gente não se aprofundar nisso, a gente passa a vida inteira se escondendo do mundo da vida, sem se colocar, sem contribuir para o mundo com o nosso olhar, com o nosso ser, com a nossa verdade. Então, eu percebi nessa questão do aprofundamento em mim mesma que antes de eu me expor, de eu colocar meu pensamento sobre algo, eu imaginava a pior situação possível. Eu imaginava alguém chegando, me corrigindo publicamente, falando que eu era incompetente. Olha só que ridículo isso que ela fez. Ela não sabe de nada, essa garota tá viajando, e etc. E o outro medo que eu tinha também, a contraparte disso, era o medo de ter muitas expectativas recaindo sobre mim. Porque de um lado você tem o medo da rejeição, ao se expor as pessoas não concordarem com você e atacarem algo que você falou ou fez, e isso te gerar essa dor. O outro lado da moeda é você ser muito bem sucedida nessa aparição, você falar coisas que as pessoas concordam, que as pessoas validam, e você se tornar uma referência naquela área e recair sobre você muitos olhares, muitas expectativas, você ter que ser um exemplo impecável sobre a coisa. Esse era o outro medo que eu tinha, né? Então, às vezes eu percebia coisas muito simples, como estava gravando um vídeo em colaboração com alguém, uma colega, enfim. E essa pessoa em algum momento falava: isso que você falou eu não concordo muito não, eu penso diferente, eu penso assim, assim, assim. Esse momento, para mim, eu sentia um desconforto muito forte no meu ser, porque dava a impressão de que o que eu achava, o que eu tinha colocado, estava sendo invalidado. Só que é uma perspectiva, talvez, do ego, sabe? Porque o fato dela pensar diferente de mim, dela se colocar de uma maneira diversa da minha, não significa que a minha experiência tenha que ser invalidada. Pode ser, de fato, que ela esteja incompleta, que o lado dela coopere com o meu, acrescente no meu. Pode ser que, de fato, eu esteja errada também. Pode acontecer, mas por que que isso me invalida como pessoa, como uma figura que poderia, sim, falar sobre aquilo, sabe? E mesmo que eu estivesse errada, por que que isso seria um motivo de dor tão profunda, né? Então, refletir um pouco, né? Por que que a gente tem essa necessidade de estar o tempo todo certo, de ter um medo, sabe, profundo do erro, um medo profundo do erro, da rejeição, né? Então, é como se a gente estivesse o tempo todo em estado de ataque ou de defesa, né? Eu me defendo e depois eu ataco para validar o meu ponto. Entende? É um jogo de gato e rato que, se a gente não estiver atento, a gente vai ficar reproduzindo isso o resto da nossa vida.
e vivendo uma vida pela metade, porque se a gente tá o tempo todo em estado de defesa ou ataque, a gente nunca tá em estado de permissão. Raramente a gente está em estado de permissão, de expansão, de plenitude, né? A gente não consegue fluir com a vida nesse lugar. A gente não consegue entender, inclusive, o que a gente quer trazer, porque é o tempo todo uma preocupação com o que os outros vão dizer. Podem me machucar, podem me ferir, podem me rejeitar, deixa eu me proteger. E você não relaxa, e você não... sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu lembrei de um filme, inclusive, que eu vi um tempo atrás, que era um treinador que treinava um time de basquete, e teve um momento que ele falou, não adianta nada a gente esconder a nossa luz. A gente não ajuda o mundo com isso. A gente acha que esconder a nossa luz é ser humilde, mas isso é mesquinharia, não é humildade. Porque quando a gente esconde a nossa luz, o nosso aspecto mais luminoso, ou seja, aquilo que nos torna radiante, aquilo que nos torna magnéticos, aquilo que nos torna pessoas mais felizes, mais realizadas, a gente está abdicando do mundo de receber essa luz. Sabe? É a nossa expressão mais genuína, é a nossa verdade, é um presente para a vida, para as pessoas que encontrarem a gente, inclusive. O fato da gente deixar a nossa luz brilhar faz com que as pessoas comecem a querer deixar a luz delas mesmas brilharem. Então, é um incentivo, sabe? É algo que só tende a trazer coisas boas, mas a gente, de alguma forma, se priva disso na maioria das vezes, né? Se a gente fica escondendo os nossos dons por medo da crítica, por medo da rejeição, a gente pode estar deixando de colaborar com o crescimento coletivo, a gente pode estar deixando de colaborar com o mundo de uma forma mais profunda. E a gente vai estar deixando de se expressar em plenitude, em verdade, né? Então, imagina viver uma vida inteira sem entrar em contato com aquilo que te realiza, sem saber o que te move, o que te faz, sabe, sorrir, expandir, o que te traz sentido, né? Sem entrar em contato com a sua verdade. Então, eu acho que o ponto principal para a gente conseguir ultrapassar esse medo seja da rejeição, medo de talvez ter muita expectativa sobre você, enfim, é antes de qualquer coisa se questionar o porquê. Por que eu gostaria de compartilhar esse conteúdo? Por que eu gostaria de fazer esse movimento? Por que isso é importante para mim? Eu quero muito fazer algo, mas eu não faço. Por que eu quero muito fazer esse algo? Se esse porquê, esse propósito, estiver claro para você, dentro de você, fica mais fácil você ter uma base, uma estrutura interna para avançar nessa caminhada. Apesar do medo, você consegue ter uma base que te permite coragem. Então, o que te motiva profundamente? O que te realiza? Né? Como que isso que eu tenho aqui, muito forte dentro de mim, pode contribuir para o mundo? Qual é a minha intenção com isso aqui? Em trazer para o mundo isso aqui, né? Então, esse propósito, ele te dá um respaldo, ele te dá um chão para você avançar, apesar do medo. Então, a gente sai daquele lugar de sobrevivência, aparência, preocupação, e a gente começa a entrar mais em contato com esse lugar da alma, com esse lugar da expansão, da verdade, da alegria, da satisfação, né? Quando esse propósito é mais forte que o medo, ele perde o poder de paralisar a gente. A gente consegue caminhar. Então, é óbvio que não é um conto de fadas que você vai falar, eu sei por que eu quero fazer, então agora eu não sentirei mais medo. Ele vai te acompanhar. O medo, ele acompanha a gente por toda a nossa vida. Eu acho que ele faz parte da vida. Mas, apesar de sentir esse desconforto, apesar de ainda sentir medo, a gente vai conseguir sempre ter um porquê para atravessar ele, sabe? A gente vai ter uma consciência que observa isso,
que não tá talvez tão identificada com ele. Ela consegue observar e entender que ele tá ali e ir apesar dele, né? E um outro ponto também que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu percebo que às vezes tem vozes na minha cabeça que são essas críticas grosseiras, esses ataques, né, que a gente conhece na internet como os haters, enfim. E eu me pergunto, por que eu estava tão preocupada com isso, né? Essas pessoas que escrevem esses comentários grosseiros, que atacam você, elas te conhecem? Elas sabem do seu porquê? Elas têm algum grau de discernimento? Esse comentário que elas fazem pode te ajudar a crescer de alguma forma? Porque senão, por que a gente pega isso pra gente? Por que isso deveria ter algum tipo de peso ou valor pra gente, sabe? Isso fala muito mais sobre o estado interno delas do que sobre o que você tá fazendo em si. Porque quando uma pessoa tem uma crítica construtiva pra fazer, dificilmente ela te ofende, dificilmente ela é grosseira. Ela tem um cuidado e um carinho pra te apresentar alguma sugestão, sabe? Então, quando vem de um lugar mais agressivo, mais ríspido, tende a ser uma sombra, né, da pessoa que está fazendo o comentário. Então, assim, se pergunta de quem que eu quero reconhecimento. E outra, mais importante do que essa pergunta, eu tenho o meu próprio reconhecimento? Eu consigo reconhecer o que eu sou capaz de fazer, as habilidades que eu tenho, onde eu quero chegar, o que me realiza? Eu consigo ter esse reconhecimento dentro de mim? Porque se a gente não tem esse reconhecimento próprio, mínimo, próprio, assim, a gente vai estar sempre em busca desse externo que nunca vai conseguir nos satisfazer, nunca vai ser o suficiente, porque o externo é impossível de você agradar a todos, tá? E se você não tiver esse reconhecimento próprio, você vai estar o tempo todo buscando e nunca vai estar satisfeito. Então, refletir sobre isso eu acho que é um dos pontos mais importantes, sabe? A gente ter esse carinho e esse cuidado de entender o que eu quero compartilhar, o que é muito importante pra mim, que eu entendo que é essencial pra minha alma. Tendo isso claro dentro de você, isso não é uma coisa que você vai descobrir talvez só fazendo uma pergunta, isso é um processo, é um caminho, né? E que às vezes até existem momentos desse caminho, né? Teve um momento em que eu me sentia super realizada em estar numa sala de aula, numa escola, fazendo, compartilhando. E chegou um outro momento que a minha alma necessitou de um outro tipo de experiência. Aquilo já não estava mais me realizando totalmente. Eu precisava de um outro nível de experiência. E eu fui atrás disso, eu escutei isso. Então, existem coisas que a gente consegue ter clareza de uma forma muito instantânea e existem coisas que a gente precisa realmente ter uma compreensão do tempo. Tempo, processo. Mas que durante esse processo você sempre esteja em contato com esse lugar do faz sentido para mim? Como eu tô me sentindo ao fazer isso? Se isso estiver bem alinhado dentro de você, você vai conseguir passar por essas etapas, por esses processinhos, de uma forma mais consciente, de uma forma mais corajosa, de uma forma mais sincera. E aí esse medo, apesar de existir, e apesar desse desconforto vir vez ou outra, você vai ter recursos internos para saber atravessar essas tempestades quando elas chegarem. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu consegui perceber dessa reflexão que eu fiz e desse processo que eu vivi, porque sentir isso na minha própria pele de forma profunda me ajudou, inclusive, a elaborar essas questões, né? Era muito real para mim o medo, me paralisava de verdade.
quantas coisas eu deixei de trazer para vocês aqui, de compartilhar, coisas que eu acreditava de verdade, que me transformaram, que me inspiraram, por causa de um medo, de olhar e falar, mas ninguém fala sobre isso, mas as pessoas vão dizer que isso, vai vir alguém que sabe mais desse conteúdo e vai dizer que eu tô me metendo onde não devia. E eu não me permitia transbordar, né? E com o tempo você vai se privando tanto de transbordar que você vai se acostumando a ser meia coisa, meia boca, meio ser, sabe assim? Você percebe que você tá vivendo a vida de uma forma meio blasé, meio apagada, meio sem chama, sabe? Sem alma. E não é pra gente se acostumar. A alma, na verdade, ela não vai a lugar nenhum, né? Ela tá sempre com a gente ali. Só que ela fala uma vez, ai, faz tal coisa, você vai gostar tanto, vai ser tão bom pra gente. E aí você fala, não, agora não é hora disso, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso... Não, nada a ver. Aí você não escuta. Ela fala de novo, você não escuta. Na terceira vez você não escuta. E com o tempo ela vai aprendendo a ficar mais quietinha. Ela vai ficando mais anestesiada pelas suas vontades egóicas, talvez, sabe? Então, que a gente vá se permitindo cada vez mais esse aprofundamento, essas reflexões, essa troca, sabe? A arte me ajudou muito nesse processo. Tem me ajudado muito nesse processo, né? E eu acho que as pessoas mais sensíveis, elas percebem o mundo de uma maneira diferente, de um lugar do sutil, do invisível, do energético. E no mundo como o nosso, isso é uma coisa meio fora da curva, né? Então, esse lugar da rejeição, do medo, da sensação de não pertencimento, ele talvez venha mais forte do que para outras pessoas. Mas as pessoas sensíveis, elas podem e devem compartilhar a forma de ver o mundo que é diferente. É diferente. E às vezes a gente precisa de um ponto diferente para ver que existem mais possibilidades. Existem outros caminhos. Então, a arte foi um lugar que me permitiu ir saindo de dentro dessa concha que eu me meti, achando que o mundo era muito perigoso, muito hostil. Um lugar muito hostil. Tem isso, mas também tem tanta beleza, tem tanto acolhimento, tem tantas pessoas que querem te ouvir, tem tantas pessoas que vão compreender esse seu lugar no mundo. Mas se você não se mostrar tal como você é, elas nunca vão conseguir te ver. Porque você vai estar sendo outra coisa. Você vai estar sendo outra coisa, outra pessoa. Vai tentar ser de outro jeito, um jeito que talvez seja mais aceito pela maioria. E aí aquelas pessoas que querem ver você tal como você é, que precisam de você tal como você é, não vão te encontrar, né? Então não ajuda ninguém no final das contas. Enfim, mais ou menos essa reflexão que eu tive. E eu espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido. O meu medo aqui de vir alguém comentar existe, sabe? Existe, não foi embora, ele tá aqui comigo do meu lado, gravando esse áudio. Mas é só assim que eu vou conseguir caminhar. Se eu continuar sendo refém dele, eu nunca vou conseguir ser eu, entende? E eu preciso ser eu. Então, é isso, gente. Espero que tenha ajudado, espero que tenha feito sentido. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.